Gente, então o tema aí das forças entre moléculas ou as forças intermoleculares. Qual é que é o tópico principal para nós verificarmos essas forças intermoleculares? De uma maneira mais prática, mais pragmática, gente, a ideia é a seguinte: primeira coisa, verificar se a molécula é polar ou é apolar. Para saber se a molécula é polar ou apolar, é crucial que nós tenhamos informações sobre a geometria das moléculas. Então, moléculas polares, desde que você conheça as geometrias, fica mais tranquilo o reconhecimento da polaridade. Entre moléculas apolares, ocorrem as interações do tipo dipolo induzido dipolo instantâneo, que podem ser entendidas como dipolo induzido, também chamados de dispersões de London. Então, essa situação nas dispersões de London ou dipolo induzido. Qual é que é a ideia, né, gente? Se nós ponderarmos, por exemplo, duas moléculas de oxigênio, não há dipolo molecular. Então, ambas as moléculas são apolares. Molécula apolar, molécula apolar. Do ponto de vista simbólico, nós podemos falar que não há uma região de cargas positivas, uma região positiva, uma região negativa nessas moléculas. Então, as teorias de Van der Waals falam que, num determinado instante, essas moléculas podem gerar determinados campos de atração entre elas, pelo chamado dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Essas gerações de polos, em alguns instantes, são as justificativas adequadas para a citação de que essas moléculas ou essas substâncias podem ocorrer na forma sólida ou na forma líquida. Por quê? As forças intermoleculares são as grandes responsáveis pela ocorrência do estado sólido e do estado líquido. Afinal de contas, é nesses estados que as moléculas estão unidas umas às outras.
Se não houvessem essas forças, não existiria nitrogênio líquido. Vocês hão de convir comigo que o nitrogênio líquido não é uma coisa que acontece em temperaturas altas. Para conseguir nitrogênio líquido, oxigênio líquido, você demanda temperaturas muito baixas. Então, essas considerações são importantes. Então, primeiro ponto, reconhecer uma molécula como apolar. Que tipo de interação se dá entre moléculas apolares? Dipolo induzido, ou dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo instantâneo, dipolo instantâneo. Muitas vezes aparece um termo que é assim, dipolo induzido de Van der Waals, dipolo instantâneo de Van der Waals, dispersões de London. Para cada autor, para cada literatura, você vai encontrar um argumento nesse sentido, os dipolos de Van der Waals, as forças de Van der Waals que atuam entre as moléculas apolares. Já se as moléculas forem polares, são 3 possibilidades. Dipolo permanente, ligação de hidrogênio. Tem muitos vestibulares, muitas provas, que usam o termo ponte de hidrogênio e também a interação íon-dipolo. Eu vou destacar cada uma delas em algumas literaturas. A ligação de hidrogênio é também citada como um dipolo permanente especial. Então, na sequência, eu vou colocar para vocês algumas formas de classificar essas ligações que podem acabar gerando algumas confusões, dependendo da região, dependendo das provas que vocês verificam. Virando aqui a minha página. Vou destacar a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela necessita, ou ela se dá quando há a atração entre H ligado a F ou O ou N num grupo químico e outro F ou O ou N. A atração de hidrogênio ou ligação de hidrogênio é essa. Vou colocar aqui um exemplo de uma seção das fitas de DNA, por exemplo. Este H é um H propício a realizar ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Então, a atração entre o H
de uma região da molécula e o N ou O ou F de outra região, nós chamamos ligação de hidrogênio. É óbvio, ou deveria ser óbvio, que quando moléculas apresentam substâncias puras, né? Substância pura é um tipo de molécula, um padrão de molécula. Você tem, dentro de uma substância pura, que tenha OH ou NH, a ocorrência de pontos de hidrogênio com eficiência. Uma coisinha para se destacar também, aproveitando o ensejo aqui, a linha cheia representa a ligação covalente. A ligação de hidrogênio é indicada por linha tracejada. Então, simbolicamente, a intenção é dizer que a ligação covalente é uma ligação mais forte do que a ligação ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, gente. Então, fiquem atentos para não vacilarem com situações assim. Quem demanda mais energia para ser rompida? A ligação covalente é uma ligação mais estável do que a ligação de hidrogênio. Um exemplo elucidativo disso aí poderia ser quando a gente compara as moléculas de água, por exemplo, que formam a fase líquida. Como é que as moléculas de água na fase líquida interagem? Elas interagem por ligações de hidrogênio. Se nós aquecermos a água, aquecimento da água, vamos dizer que você manda uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor que você manda, ela, num primeiro momento, ela tende a destruir a molécula de água, tende a desfazer as ligações covalentes entre os Os e o H? Não. Ela tende a desfazer as ligações entre as moléculas, as ligações intermoleculares. Então, aqui, se fosse uma representação de fase líquida, por exemplo, ao receber calor, as moléculas de água se separam, vão formar a fase gasosa, onde cada molécula deve estar distanciada da outra. Então, para ressaltar essa situação aí sobre a ligação de hidrogênio, a atração de H ligado a átomo muito eletronegativo, ou F, ou O, ou N, com outro átomo de alta eletronegatividade. Óbvio, moléculas polares na jogada. Tem que ser moléculas polares com essa especificidade que é a presença do H ligado a FON, né? Como mnemônica aí, o H ligado a FON. Tem uma pergunta aparecendo aqui, eu estou pronto para ouvi-la, ou para lê-la no meu chat. A pergunta não aconteceu. Então, eu vou seguir a conversa aqui. A atração
íon dipolo. Qual é a condição da atração íon dipolo? A presença de um íon, uma situação que era para ser autoinstrutiva, né? Um caso clássico, por exemplo, quando íons, como por exemplo íons sódio e nitrato, caem na água, por exemplo. Quando o íon sódio e nitrato caem na água, as moléculas de água cuidam de solvatar esses íons, cuidam de circundar esses íons. Por mais que tenha retardado que acredite que a Terra é plana, que o mundo é plano, isso não é real, né, gente? Os sistemas, eles são essencialmente sistemas tridimensionais. Então, aqui no caderno ele fica plano, né? Então, depende do limite da pessoa para ela acreditar nessa plenitude ainda. Então, vale dizer que tem molécula de água aqui, como se fosse para cima, molécula de água lá para baixo. Então, dando uma situação espacial, tridimensional para o sistema. Já do lado do NO3, para a representação ficar boa, por lado do NO3, o arranjo passa a ser outro. Alguém fica, pô, mas por que essas ordens de cargas? Se a gente avaliar no OH, o H tem dipolo positivo, o O negativo. Então, a atração entre o íon Na+, e o íon OH-, e o íon, perdão, o Na+, e o O-, é uma atração de natureza eletrostática adequada. A mesma coisa aqui, o íon nitrato é uma espécie com carga negativa que orienta os Hs a atraírem os nitratos. Então, essa atração íon dipolo. Se não se encaixarem nem no padrão de íon dipolo, nem no padrão de ligação de hidrogênio, as demais moléculas polares, elas se atraem por dipolos permanentes de Van der Waals. Então, essa situação dos dipolos induzidos de Van der Waals, dipolos permanentes de Van der Waals, que são essas forças que atuam entre as moléculas. Eu, particularmente, gosto de construir uma escala de forças de ligação. Então, a iônica, em termos de atração entre os participantes, é maior que a covalente.
que são muito maiores. E aí, aparecendo a íon dipolo, a ligação de hidrogênio, a dipolar ou dipolo permanente, dipolos permanentes de Van der Waals, ou atração dipolar, e por último, os dipolos induzidos de Van der Waals. Com isso, a gente pode associar, por exemplo, os pontos de ebulição. Se você comparar substâncias com pesos moleculares semelhantes, quem tem dipolo induzido, ou seja, quem é apolar, está menos intensamente ligada uma molécula a outra, portanto, menor ponto de ebulição, mais fácil dessas moléculas passarem para a fase gasosa. Espero que tenha contribuído para compreender aí a natureza das ligações intermoleculares.